Boa noite, amados, a paz do Senhor. Como eu falei no último vídeo, no domingo passado, sobre aqui no livro de Neemias, que eu iria dividir essa palavra, essa pregação em 6 partes, né? Que eu queria falar sobre ali da reconstrução dos muros de Jerusalém, onde Neemias tomou essa posição de reconstruir esse templo, mas nós sabemos, como nós falamos, que as adversidades, as lutas viriam quando ele começasse a tomar essa posição. E iriam se levantar diversos espíritos, né, para o contra-ataque, que todas as vezes que nós nos levantamos para a obra do Senhor, seja na igreja, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, o inimigo se levanta, porque ele não quer ver a restauração. Como eu falei no último vídeo, né, que nós trataríamos aqui de 6 espíritos que se levantam quando decidimos edificar a igreja do Senhor, quando nós decidimos restaurar o nosso lar, a nossa família e tudo que envolve a obra do Senhor. Envolver-se na edificação da igreja é entrar em um confronto aberto contra as forças invisíveis das trevas. Haverá pressões para nos cansar, nos desgastar, esmorecer, para que a gente possa desistir, com o objetivo de que as almas, né, continuem sob o controle do inimigo, que os nossos planos, nossos projetos continuem parados, que o inimigo não quer ver a restauração em âmbito de um contexto geral, que seja familiar, financeiro, saúde. Quando o inimigo quer nos aprisionar, ele tenta de todas as formas criar situações para que nós não avancemos quando nós decidimos tomar essa posição de reconstrução. Como eu falei, que a nossa luta terá vários estágios, né? Deus usará esses conflitos para gerar em nós uma identidade de guerreiros que não entrega as armas até a vitória completa. Esses estágios, esses espíritos que se levantam, amados, isso vai nos fortalecer, mas tem uma situação que nós temos que perseverar, né? Como eu falei semana passada, os espíritos de zombaria, o espírito de confusão, ao qual nós vamos falar hoje, tem o espírito de intimidação e medo, espírito de engano, espírito de acusação e calúnia e o espírito de falsa palavra de Deus. E hoje nós vamos falar desse espírito de confusão, né? Tá no livro de Neemias, quando nós estivemos tratando aqui no capítulo 4, eu quero me ater no versos 7 e 8. Eu quero ler com vocês, que está na minha Bíblia, Almeida Revista e atualizada. Diz assim: mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os adotitas, que a separação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Verso 8 diz: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Esse espírito de confusão, quando a obra do Senhor começa, quando nós nos posicionamos diante das adversidades, dentro do nosso lar, da nossa empresa, dentro do seu trabalho, seja onde for essa obra venha a tornar-se visível, Satanás envolverá seus príncipes e demônios para virem contra nós. Eles vão se levantar contra nós para que a obra do Senhor não seja edificada. Haverá uma grande conspiração e a sua estratégia agora será a confusão. E é nisso que nós vamos falar nesta noite, neste vídeo. E repentinamente parece que você não sabe mais qual a direção tomar, amados. Quando o inimigo se levanta, pessoas começam a questionar e duvidar das nossas motivações, das motivações dos líderes e etc.
Quando alguém está com essa motivação, aí os espíritos de confusão começam a agir. O espírito de confusão se estabelece quando a unidade é atingida. Quando a unidade se vai, a confusão reina. Quando nós perdemos essa unidade, esse contexto de união, aí o inimigo reina. Enquanto nós, amados, vocês estão em acordo, em unidade, o inimigo não prevalece. Não sei se você já percebeu. Você que é casado, principalmente, de repente, uma palavra lançada, falada de uma forma que a pessoa que está ouvindo não concorda, toma uma proporção tremenda. Às vezes uma simples palavra, né? Ao ponto de você parar e se perguntar, por que estamos nesta guerra? Isso não é só entre casais, amados. É dentro do trabalho, no trânsito, em tantas situações que o inimigo pega essa palavra em situação e cria uma confusão. Às vezes você está numa situação tão harmoniosa e de repente uma palavra lançada de uma forma não adequada, a pessoa que está ali do lado, ela ouve aquela palavra, toma para si, acha que é uma ofensa e começa e cria aquele turbilhão, aquela situação cresce e lá na frente quando você para e pensa, Deus, o que está acontecendo? Quando você vai perceber, a confusão está armada. O inimigo pegou esta palavra e foi ali dentro da mente da pessoa e foi alimentando isso. E há momentos que o inimigo se levanta com vozes no meio dos irmãos para que a edificação, para que a obra cesse, amados, para que os seus projetos parem. São vozes com ares de piedade, com palavras doces, mansas, porque o inimigo ele não vem com palavras de confronto, ele vem com palavras sorrateiras, mas dentro daquelas palavras vem com veneno, tipo um veneno de serpente. São críticas aparentemente construtivas, amados, mas que minam a autoridade, que tiram o foco daquilo que você está fazendo. Há momentos que você está ali, é lançado uma palavra do inimigo, aquela palavra doce, faz uma crítica, pensando que é uma crítica construtiva e na verdade não é. O inimigo está ali sorrateiramente, induzindo que aquela situação vai se criar e vai se formar uma confusão. E o inimigo começa a dizer, em várias situações, às vezes dentro da igreja, a igreja cresceu demais, o irmão ali do lado está bem de vida, deve estar acontecendo alguma coisa, esse lugar não deveria ser para ele. Surgem diversos comentários de intriga, de fofoca, e uma palavra lançada, ela cria uma situação assim que ela corre como pólvora. Uma pessoa fala uma palavra ali, a outra fala outra, e lá na frente aquela coisa vai andando, e quando você percebe a situação dentro do contexto que você está, arma-se uma situação difícil de controlar. Quem sabe você, do lugar que você tem que ocupar, né? Aí na igreja, pessoas dentro do seu lado, do seu trabalho, pessoas já levantam-se e falam, poxa, esse lugar não deveria ser para ele, sim para mim. Há inveja dentro da igreja. E outra hora ele diz, a obra está destruindo os obreiros, o cara está demais dentro da igreja, está trabalhando demais, não deveria fazer assim, ou assado, etc. Amados, são tantos comentários que são ali traçados que nós perdemos o nosso foco. E quando a confusão é estabelecida, todo o povo se assusta com medo de fazer a obra. Amados, quando dentro do nosso contexto, trazendo para a igreja, quando ali dentro da igreja, né, há uma situação difícil, o inimigo se levanta, as primeiras coisas, as pessoas se assustam com medo de fazer a obra de Deus. E em se levantar, se colocando na posição que Deus quer na sua vida. Amados, quando essa situação sobrevier sobre a sua vida, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, você tem que se levantar como guerreiro do Senhor e não deixar que as coisas aconteçam, porque o inimigo quer destruir, mas quem destrói as pessoas é o diabo e não o Filho de Deus. Fazer a obra, orar por sua família, projetar ações de Deus, romper nos propósitos de Deus, nos alimenta, amados.
em vez de nos desgastarmos a palavra, nos levantar contra o inimigo, isso nos fortalece. Pensamos assim, são lançados para produzir confusão, amados. Toda palavra é lançada para produzir confusão e nós temos que perceber isso. Outras vezes, amado, o inimigo diz para você: você está trabalhando demais na obra de Deus. Mas quem somos nós para dizer que temos que trabalhar além da conta? O livro de 1 aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 58, diz assim: meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amados, o seu trabalho na obra do Senhor não é vão. Não é, amados. Aqui está em 1 Coríntios 15, 58 que diz isso. Então que nós possamos pegar isso, fazermos a obra com responsabilidade, com ânimo e não desistirmos, para impedir que os muros ali, amados, sejam levantados, para impedir o seu sucesso, para impedir a sua bênção. O inimigo convence alguns de que a igreja cobra demais, que você não dá conta, desestimula aquilo que você está. Às vezes você está num projeto, amado, assim, de vento em popa, e vem uma palavra lançada para te trazer desânimo, para que você possa desistir, que você está... muitas vezes a pessoa lança uma palavra que você está trabalhando muito, que você está orando demais, só há cobrança nessa igreja e etc. São tantas situações que nós vivemos que o inimigo tenta minar os projetos que ele tem para nós. Todas essas são setas enviadas para produzir confusão no meio da obra, no meio do seu povo, da sua família, do seu trabalho. Quando a confusão se estabelece, amados, podemos ver alguns sintomas. Nós podemos perceber os sintomas quando isso começa a acontecer. A apatia, indiferença ao reino e ao propósito da edificação, o distanciamento dos discípulos que se tornam arredios, entregam relatórios, fazem as coisas de qualquer maneira, faz o coração não estar mais com a liderança, tornam-se independentes e insubmissos. As pessoas começam a tratar as coisas com insubmissão, achando que a liderança, achando que o seu chefe, achando que aquela situação não é mais. Você começa a fazer as coisas automaticamente, sem um propósito, sem uma visão específica. Dentro da igreja, os irmãos tornam-se descomprometidos com os alvos. Nós colocamos alvos de oração, alvos para se cumprir, e as pessoas não mais estão fixadas nesses alvos. Ficam cheios de autopreservação e justificativas. Em tudo que vai se fazer tem uma justificativa. A quebra da unidade envolvendo o próprio partidarismo dentro da igreja. Eu que sei assim, não deveria ser assim. E não ver que a direção é dada por Deus. E as pessoas começam a influenciar outros que pensam como eles. Aí começa a estabelecer ali um grupo fechado, onde acha que aquele alvo não é mais significativo. Amado, o desânimo em orar, em buscar edificação, em atingir o alvo dentro do seu lar, no seu trabalho, na faculdade. Esses são sintomas que começam a aparecer, o desânimo, para que você não faça mais isso. Esses são dias difíceis, amados, e precisamos estar bem alertos para resistirmos contra todo espírito de confusão. Lembre-se que o alvo do inimigo é parar a obra de edificação e seu ministério. Observe-se que do seu lado não há ninguém sendo usado para trazer esse espírito de confusão para o nosso meio. Coisas grandes de Deus certamente estão diante de nós. O que está acontecendo, amados, é a manifestação da fúria dos demônios que tentam usar todo tipo de mentira com o propósito de nos fazer parar. Todo tipo de situação ele tenta nos parar. Como ali ele trouxe sobre a edificação daqueles muros. Como podemos vencer? Como podemos, amados, vencer esse ataque? Como nós podemos fazer? Nós devemos fazer como Neemias. Levante a cabeça em oração e vigilância. Neemias colocou guardas contra o espírito de confusão. Oração e vigilância são o segredo. Neemias 4:9
No verso 9 diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos de guarda contra eles de dia e de noite. Olha só, quando Neemias percebeu esses ataques, ele colocou as pessoas para orarem, para guardar, para vigiar dia e noite. Esses ataques, amados, quase sempre vêm através das pessoas que nos cercam, mas pode vir como uma doença, um embaraço aqui, outro ali, uma dificuldade ali, uma pressão de um lado, do outro, e vai trazendo esse tipo de confusão. Deus está levantando, amados, eu vou falar isso em nome de Jesus. Deus está levantando um exército para o tempo do fim, e guerreiros só são forjados no furor das batalhas, das lutas. Nós só somos forjados, amado, quando estamos em guerra, em lutas. É no meio de muito fogo cruzado, de confronto, de violentos, que os comandantes de batalha são forjados, são formados. Não tema a luta, amados, não desista, não diga que você não pode, não diga que esse alvo não vai ser cumprido. Cada luta será usada por Deus para enrijecer o seu caráter, moldar a sua personalidade, porque muitas vezes nós temos que usar aquilo que o inimigo colocou contra nós a nosso favor. São as adversidades que vêm para que nós possamos aproveitar esse momento do furor, dos ataques e contra-ataques ao nosso favor. A Bíblia diz que Jesus foi para a Galileia no poder do Espírito, desbaratando as forças do inferno, sendo temido pelos demônios, mas isso somente aconteceu depois que ele enfrentou Satanás cara a cara no deserto e o venceu. Amados, não deixe que esse espírito de confusão, não deixe que esse espírito que muitas vezes nos ronda, nos traga esse desânimo, não deixe que esse espírito de confusão instale sobre a sua mente, sobre o seu trabalho, sobre o seu lar, sobre os teus negócios. Vamos nos levantar como ali Neemias, como um povo unido, como um povo abençoado do Senhor, para prosseguirmos. Nós, como guerreiros do Senhor, como uma igreja próspera na terra, as promessas do Senhor são grandes para as nossas vidas. E nós temos que tomar essa posição, amados. Nós temos que estar, como se diz, prontos para a batalha. Com uma mão nós seguramos as armas e com a outra nós oramos e vigiamos. Como ali Neemias tem falado, orarmos dia e noite. Isso seja no trabalho, na igreja, no seu trabalho, dentro do seu lar. Não deixe que instale a confusão, não deixe que o inimigo tome isso como base dentro daquilo que ele tem para o seu ministério. Eu quero agradecer a você mais uma vez e que nós possamos aprender nessas pequenas palavras, nesses pequenos ensinamentos aqui de Neemias, de restauração dos muros, que nós possamos restaurar as nossas vidas, nós possamos estar diante do Senhor com as nossas mãos limpas para a obra do Senhor e enfrentarmos o inferno, porque esse é o nosso papel, de combatermos o inferno e o furor das batalhas. Eu quero orar com você nesta hora, decretando sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre a tua família, sobre tudo que você tem colocado diante do Senhor, os seus sonhos, aquilo que muitas vezes ainda não aconteceu, o desânimo, a confusão que está instalada. Nesta hora eu gostaria que você fechasse os seus olhos onde você estiver, para que eu possa orar, que nós possamos orar juntos, para que recebamos do Senhor a vitória. Amém? Senhor Deus e Pai, abençoe a tua igreja, abençoe, Deus, o teu povo, abençoe, Deus, a cada um, Pai, que está ouvindo esta mensagem, a cada vida, Pai, a cada lar representado, que o Senhor agora venha forjar, Pai, um caráter de obediência, um caráter, Pai, forjado nas adversidades, para que as lutas, quando vierem, nós possamos estar diante do Senhor, Pai, preparados, para que não deixe entrar dentro do nosso lar, do nosso trabalho, da igreja, palavra de confusão, palavra, Pai amado, de fofoca. Tira do nosso meio, Pai, extirpa do nosso meio todo espírito de confusão,
todo espírito de fofoca, Pai. Nós queremos ser uma igreja unida, uma igreja levantada na terra, Deus. Este ministério que está nascendo agora, Pai, o Ministério Cristão Gileade, este ministério tem promessa, Pai, para sarar, para curar vidas. E nós, Pai amado, como igreja do Senhor estabelecida na terra, o Senhor criou esse grupo inicial, Pai, ao qual estamos sendo forjados, estamos sendo preparados para esta luta, para que vidas, Pai, quando chegarem até nós, Pai, nós possamos ter a capacidade, sermos, Pai amado, orientadores, pessoas curadas e saradas para sararem outras vidas. Por isso nos cura, nos transforma, Pai. Que esta noite, Pai, o Espírito de Deus possa pousar e pairar sobre cada lar, sobre cada vida, Pai. Abençoe, Pai amado, o sacerdote de cada lar. Abençoe, Deus, sobre as vidas, Pai, que precisam de uma cura, sobre as enfermidades. Nós decretamos cura, Pai. Decretamos cura, Pai, sobre a vida que está, Pai, ouvindo esta palavra, esta oração. Abençoe-nos, Pai. Nos conduza diante do Senhor. Nos conduza na Tua paz, na Tua alegria. E sabendo, Pai, que no Senhor nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, Deus. Nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.